Ó, vou te contar um segredo que talvez não seja tão segredo assim, porque todos os vídeos eu sempre comento exatamente a mesma coisa. Se você chegou aqui nesse vídeo até agora um pouco perdido, sabendo o que você deve comer no café da manhã, deve comer no almoço, deve comer no jantar, enfim, esse é teu último vídeo porque ele vai te ajudar muito e vai te dar uma visão bem ampla e bem legal sobre o que você comer na hora do almoço para o teu processo de emagrecimento. Ó, só lembrando que mais ou menos umas 2 semanas atrás eu soltei um vídeo sobre o que você comer no café da manhã para emagrecer, tá? Então fica aqui comigo porque ó, o conteúdo de hoje tá muito bom mesmo. Então já sabe, né? Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Pois então, né, galera? Sem muita enrolação, bora falar especificamente do almoço. Mas antes, eu preciso que tu entenda 3 coisas, tá? A primeira, o básico sempre vai dar certo. Independentemente da situação que tu te encontres, o lugar do mundo que tu esteja, o quantitativo de peso que tu tem que perder, o básico sempre vai dar certo. Reginaldo, mas o que é esse básico? Calma que eu vou explicar ao longo do vídeo. A segunda coisa é, o que de fato você gosta de comer, tá? O que de fato faz necessário para tu ter uma alimentação com constância. Que é aquela coisa, pô, Reginaldo, gosto muito de comer frango guisado, gosto muito de comer carne assada. Será que nunca mais eu vou poder comer esses 2 alimentos para conseguir fazer dieta? Se você gosta muito, dá para incluir. E o outro lado também é verdadeiro. O que de fato a gente tem que incluir na nossa dieta, coisas que não existem até então e que você vai ter que incluir, quer queira, quer não, tá? Porque a gente tem umas obrigatoriedades na nossa alimentação e que no decorrer do vídeo eu vou estar te explicando. Então assim, quando a gente fala de almoço, a gente imagina o quê? Poxa, comida, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu quase não como, eu quase não gosto de comer, sabe? Mas eu não sei por que eu ganho tanto peso. E tu vai ver a comida da lenda é o quê? O almoço dela é uma lasanha pequena, que o quantitativo de calorias é 3 vezes maior que um prato recheado de comida. Às vezes é um lanche, a pessoa come um salgado numa padaria. Então assim, comida, tá? Comida. Básico, comida. Então, o que a gente fala assim, básico, comida? A comida que tem na tua casa, no dia a dia. Que tu te sentas na mesa ou então no teu trabalho, que tu pede no restaurante. Então, bora separar em 3 frentes, tá? Primeiro, bora falar da fonte de carboidrato. Galera, nada de querer inventar de cortar carboidrato, nada de querer inventar de não comer carboidrato, porque na tua cabeça, se você não comer carboidrato, você vai emagrecer. Não adianta nada você cortar o carboidrato do almoço e na janta você pede uma pizza, tá? Bora ter sensatez, bora trazer para o mundo real, bora trazer para a realidade. Então assim, cara, fonte de carboidrato a gente tem várias. Primeira delas é o preferido do brasileiro, arroz. Então escolhe uma boa fonte de carboidrato. Arroz, batata, batata doce, abóbora, macaxeira, macarrão. Então quando a gente fala de carboidrato, toma muito cuidado no quê? Quando eu falo arroz, não necessariamente para ser arroz integral, tá? Vai da tua preferência. Agora quando a gente entra em batata, Reginaldo, posso comer um purezinho de batata? Pode, tá tranquilo, purê de batata é batata. Agora, Reginaldo, eu posso colocar requeijão, eu posso colocar manteiga, eu posso colocar sal, eu posso colocar creme de... Cara, não, tá bom? Não. Não é assim. A gente está trabalhando uma reeducação alimentar. Então, nada de querer colocar manteiga, querer encher de sal, querer colocar creme de leite. Mas Reginaldo, só a batata batida não é tão bom. Bora fazer o seguinte? Coloca um pouquinho de leite desnatado, tá? Isso é uma dica que eu uso há muito tempo. Dá cremosidade, sim, dá uma cremosidade. Pega 100 ml de leite desnatado, acho que até 50, mistura lá no teu purê de batata, joga um pouquinho de sal, que fica muito bom. E nada de fritar a batata. Se você fritar a batata, você acabou com tudo. Tu adicionou gordura no preparo, tu adicionou caloria final, tu acabou com o alimento, tá? Simples assim e bem reto, você acabou com o alimento. Reginaldo, e a airfry, dá para usar? Dá para usar. Só toma cuidado porque você precisa quantificar e pesar antes de colocar o alimento na airfry, tá? Porque, por exemplo, pesou 200 gramas de batata, colocou na airfry, vai para 70 depois que ela assa porque ela perde água, tá? Mas ela não perdeu caloria, ela perdeu o volume, mas a caloria continua ali. Então assim, arroz tu conseguiu entender, batata a mesma coisa, macarrão a mesma coisa, sabe? Tu pode usar qualquer tipo de macarrão, seja o parafuso, seja o de letrinha, seja o macarrão normal mesmo, aquele mais comprido, seja o macarrão que for, tá bom? Só toma cuidado em relação ao molho, tá, gente? Porque às vezes a gente fala, macarrão, e a pessoa pega, besunta, azeite, joga molho bolonhesa, molho 4 queijos, tu tá adicionando gordura. Opa, tá adicionando caloria nisso daí, em forma de gordura, em forma de carboidrato, mas tu tá adicionando gordura, tá adicionando caloria, entende? Então toma muito cuidado com o molho. Dá pra gente refogar o macarrão? Dá, com um pouquinho de manteiga, uma cebolinha cortada, um cheiro verde, sabe? Pra dar um sabor. Não tô mandando tu comer o macarrão 100%, tu tira ele do cozimento e vai comer. Não.
tempera ele bem de boa. Ó, gosta de um pouco mais elaborado? Existem inúmeros molhos de tomate por aí que são baixíssimos em calorias, que dá para tu incluir. Reginaldo, qual? Toda vez que tu for ver uma embalagem, olha no final lá, ingrediente. O primeiro ingrediente único tem que ser tomate. Porque às vezes tem tomate, tem soja, tem não sei do que, tem isso, tem aquilo. E quando tu vê, tem tudo menos tomate. Entendeu? Então assim, usa o molho de tomate que tenha menos ingredientes possíveis. Por exemplo, de 1 a 2 ingredientes. Tem muito molho de tomate por aí que é só tomate e um estabilizante, alguma coisa assim, porque tem que ter, tá bom? Mas quanto mais natural possível, tu pode fazer um molho de tomate próprio na tua casa. É muito tranquilo. Então, olha a variedade que tu consegue ter em relação à fonte de carboidrato, tá? Eu não estou dizendo aqui exatamente a quantidade que você tem que comer, porque isso é muito individual, mas eu te dei aqui um leque de variedade. E quando a gente fala de proteína, ó, o que a gente precisa ter em relação à proteína? Ó, duas coisas a gente tem que comentar sobre, né? Bora falar de frango e peixe. Frango e peixe são cortes bem magros porque tem percentual de gordura bem menores. Só que assim, o frango, se tu for escolher o peito do frango, tranquilo, de boa. Agora toma cuidado com a coxa. A coxa tem um pouco mais de gordura por conta da pele e, consequentemente, aumenta um pouquinho o quantitativo de calorias. Mas calma, tá? Não é que seja um absurdo, mas se você for optar pelo corte do peito do frango, dá preferência para o peito. Se tu não quiseres comer o peito, tem a opção de comeres a coxa, só que te lembra que ela tem um pouquinho mais de caloria. Mas eu quero bater no ponto principal, que é a carne. Quando a gente fala de carne vermelha, é um alimento saudável? É um alimento saudável, tá? Reginaldo, meu Deus do céu, porque eu vi que a dieta não sei do que. Coma carne, tá? Coma carne. Só que toma cuidado com o corte da carne. Quando a gente fala carne, poxa, o cara vai querer comer cupim, vai querer comer costela, vai querer comer maminha, que são cortes da carne que são altíssimo em gordura e, consequentemente, aumenta o quantitativo de calorias naquela refeição. Então, coloca como opção cortes de carnes mais magros, por exemplo, patinho, ou então aquele bife que você consiga retirar a gordura, um patinho em bife, ou então um patinho moído mesmo, fica muito bom. A minha dieta basicamente foi a base de carne patinho, sem muito mistério, eu comia muito patinho, muito patinho mesmo. Mas assim, eu costumo dizer que na época do emagrecimento, eu comia carne acho que umas 2 vezes a cada 10 dias, porque eu gosto do paladar do frango. Eu fazia um frango bem temperado, bem de boa. O porco, a mesma coisa, toma cuidado com o corte, tá? Eu pouco falo sobre porco, porque muita gente não tem o costume de comer porco no dia a dia. Sempre dá preferência ou para carne ou para o frango, mas dá para você incluir sim a carne de porco na sua dieta. Só toma cuidado com o corte da carne. Reginaldo, eu tô com dúvida se esse corte da carne tem muita gordura ou não. MyFitnessPalm, dá um Googlezinho lá, dá uma olhadinha lá, vê se esse corte não tem tanta gordura, porque por a carne do porco ser uma carne que ela é mais clarinha, às vezes tu não consegue diferenciar o que é a gordura do que é a fibra da carne. Diferente da carne vermelha, né? Porque, carne vermelha, gordura, tu consegue visualizar e ver que ali de fato tem gordura e consegue dar uma tirada, uma limpadinha no bife, no corte da carne lá, tá? Então assim, olha a opção. Tem frango, vários cortes, tem vários cortes de carne, tem vários cortes do peixe, vários tipos de peixe, tu tem vários tipos de carne de porco. Então, tu já tem a fonte de proteína, tu já tem a fonte de carboidrato, bora pro feijão. Feijão, ele é fundamental no processo de emagrecimento, por quê? Rico em fibra, saúde intestinal e saciedade. Eu comi do início, não vou dizer que até o fim, porque até hoje eu como feijão na minha dieta, até hoje. Já teve vezes que foram 100 gramas, nunca passou e ficou entre 100 e 200, tá? Na época assim, do emagrecimento full, eram 100 gramas, na época do bookzinho eram 200 gramas de feijão. Muito tranquilo, muito de boa. Só toma cuidado com o seguinte, às vezes o tempero que leva o feijão. Vai uma orelhinha de porco, às vezes não é nem feijão, vira uma feijoada, vai um toicinho, vai uma calabresinha, toma cuidado com isso, tá? Você tá acrescentando embutido, isso não faz bem, não é tão assim legal para tua dieta. Toma muito cuidado com isso daí, tá, gente? Então, fonte de carboidrato, já te dei vários exemplos, fonte de proteína, já te dei vários exemplos, e feijão, que ajuda demais, e te dá muita saciedade mesmo. Às vezes eu comia 200 gramas de feijão, que eu tinha que comer novamente outra refeição, 3h30, 4 da tarde, eu só ia ter fome, assim, valendo umas 5 horas da tarde, porque eu tava saciado. Sem contar que, tô nutrido, é fonte de fibra, uma série de coisas. E o ponto-chave para todo mundo que tá em dieta. Galera, coma salada. Reginaldo, come salada, não reclama. Escolhe lá a salada que tu gosta de comer. Não necessariamente tu precisa pegar uma salada pronta que tu vê por aí nas redes sociais. Sabe, começa pelo menos jogando 2 folhas de alface, cortando um tomate, uma cebola,
mas comece a acostumar, o teu paladar a incluir vegetais, a incluir salada. Eu não gostava, mas eu passei muito tempo relutando, até o ponto de eu falar, não, preciso comer salada, e é isso, bora pra cima, senão não vai dar certo. E eu consegui. Hoje eu como salada sem problema nenhum. Obviamente tem os legumes, os vegetais que eu gosto menos, outros que eu gosto mais, mas basicamente tem lá sempre um tomatinho cortado, uma cebola, um alface, um pepino. Não vou mentir para vocês que às vezes eu dou esse furo no jantar, às vezes eu não coloco no jantar, tá? Porque eu acabo ficando muito cheio. Mas é basicamente isso, a gente conseguiu equilibrar uma alimentação onde tu consigas ter uma variabilidade gigantesca na tua alimentação. E tu não vai precisar ficar passando fome por aí. Ó, tu vai precisar trocar o teu almoço por shake, não vai precisar trocar o teu almoço por lanche, por sanduíche natural, porque você está alimentado. E isso te dá uma consistência na tua dieta, porque você está tendo aderência. Você não está passando fome, você não está passando vontade. Experimenta. Ó, te dei todas as opções do mundo. Aí tu vai fazer o quê? Vai quantificar. Poxa, 100 gramas de feijão, 100 gramas de carboidrato, 150 gramas de proteína. No outro dia eu já troco a fonte de proteína, no outro dia eu já troco a fonte de carboidrato, porque não vai enjoar, o teu paladar não vai conseguir se acostumar. Então, ó, eu tô te dando aqui o pulo do gato para tu começares a entender como montar uma alimentação balanceada, como tu conseguires montar algo que de fato seja sustentável para o teu processo de emagrecimento e teu processo de mudança, tá? Galera, eu tenho muito conteúdo para falar sobre isso, muito conteúdo mesmo, só que aqui no YouTube eu posso acabar me estendendo, tá? Então o que eu vou te falar? Gostou dessa visão inicial? Eu consigo detalhar ela de uma forma bem mais precisa, sabe? Te dar exemplos mais precisos, quantificar algumas coisas do que eu fazia no meu processo de emagrecimento, mas tudo isso tá lá na minha bio do Instagram, tu vai clicar lá, e na bio do meu Instagram, obviamente, você vai me seguir lá, vai ver que eu tenho um guia ensinando você a montar a sua dieta com todas as refeições, todas, absolutamente todas, do café da manhã até o teu jantar ou então a tua ceia, lá te dando uma visão geral de como é que funciona o processo de emagrecimento e também como você pode montar uma dieta balanceada, equilibrada, com constância, consistência e também com muita aderência, tá? Ó, gostou do conteúdo de hoje, do vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o teu like aqui, deixa o teu comentário. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deu uma visão assim bacana, deixa teu comentário aqui para eu ter noção que esse vídeo tá chegando nas pessoas certas, tá bom? No mais, tamo junto e hoje é quarta-feira, 12h59, quase 1 da tarde. Eu vou almoçar e esse vídeo vai sair ainda hoje porque amanhã tem outro vídeo. Beleza? Tamo junto e é nóis. Valeu!